Fala, minha turma querida do YouTube, é isso aí, Vinícius Luiz na área. Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal, importantíssimo para você que deseja vender ou prestar serviços ao governo, você quer aprender sobre a área. Como que funciona isso, Vinícius? Eu vou querer vender uma água mineral lá para determinada prefeitura. Como é que funciona isso? É só pegar a água e entregar? Não, meu amigo, não, minha amiga, não é dessa forma não. Então você tem que aprender, conhecer como que funciona toda essa jornada do empreendedor na área das contratações públicas. Um ramo ainda que poucas empresas conhecem. Quase ninguém, não, deixa eu mexer com isso não, mas calma aí, dê uma oportunidade. É uma oportunidade para que você possa aprender. Às vezes é essa alavanca, essa avenida de crescimento que será para a sua empresa. Vamos quebrar os tabus, tá certo? Vamos peito aberto, vamos aprender. Eu estou aqui para poder contribuir com o conhecimento, tá bom? Mais de 13 anos da minha vida atuando como pregoeiro nos quadros da administração, então sei muito bem o que falar para vocês, tá certo? E aqui o professor Vinícius Luiz quer realmente trazer conhecimento. Às vezes você está meio perdido, você está numa situação complicada, está lá empreendendo, gastando dinheiro, investimento com tráfego pago, sabe quanto que isso é doloroso para o empreendedor? Está lá investindo, não está retornando dinheiro e você não está conseguindo crescer. Mas calma aí, vamos olhar um pouco sobre o ramo das contratações públicas. Como que funciona isso? Vamos ter realmente esse interesse. Então aqui eu estou aqui para que vocês possam entender esse panorama e se você julgar que é cabível você entrar, você entra. Se não, também está tranquilo. É importante que você veja o seguinte, poxa, será que dou uma oportunidade para entrar nesse ramo de negócio? Será que é isso que as pessoas falam? Ah, não, isso aí é só carta marcada. Então, aí você que tem que analisar, porque o que eu falo aqui é uma área que ainda poucas empresas trabalham, tem como você prosperar, tem como você crescer de uma forma assim absurda, então basta você conhecer deste modelo de negócio. Olha o que eu estou falando para você. Modelo de negócio. Então, se você vai trabalhar com licitação, você vai transformar a sua empresa para trabalhar com licitações. Não é apenas simplesmente, só mais um negocinho. Não, você tem que moldar a sua empresa para poder vender materiais e prestar serviços lá nos órgãos públicos, tá certo? Então, vamos nessa, compartilhar aqui o slide da nossa aula de hoje, tá bom? Olha só, se você não é inscrito no meu canal, dê aquela moral, vai me ajudar muito a contribuir com mais conteúdo, mais informações, isso vai me deixar muito feliz, tá certo? Estou aqui, iniciando no ramo no canal no YouTube, estou aprendendo e eu conto muito aí com a ajuda de vocês para que eu possa crescer cada vez mais, tá certo? E eu só quero entregar conhecimento, porque tudo na minha vida que eu obtive êxito foi com conhecimento e eu estou aqui para entregar para vocês, tá bom? Então o tema da nossa aula de hoje, negócios com o governo, por que tantas empresas são desclassificadas em licitações? Olha só que assunto interessante. Você consegue entender que não é simplesmente você, eu vou pegar uma água mineral aqui e vou entregar lá na administração. Não, tem toda uma jornada aqui, Olha só, olha lá escrevendo aqui em cima, Uma jornada, pessoal. Uma jornada de aprendizado. Você que é empreendedor, você que está na luta, você tem seu pequeno negócio, às vezes você tem uma loja de material de construção, uma loja de higiene, produtos de higiene e limpeza, de vendas. Aqui o seu ponto inicial, ele começa. E aqui você vai adquirindo o quê? Experiências da jornada. Então essa experiência da jornada é o que vai permitir que você tenha sucesso na área. Porque quando a gente fala de licitações, contratos, às vezes nesse primeiro momento parece difícil, mas vocês vão perceber que de tanto vocês atuarem, estar ali na jornada, você vai começando a entender como que funciona este tabuleiro de xadrez. Porque licitação, quando você vende para o governo ou presta serviço, vocês vão entender que tem que dominar a jornada e você entender sobre os efeitos de que eu falo? De cada trabalho que você vem executando anteriormente. Porra, Vinícius, agora ficou difícil. O que eu quero dizer com isso? Você compreender que
tudo que você fez aqui, olha só, tudo que você fez aqui, ele vai refletir para as fases subsequentes. Então, aqui, ó, o que você faz aqui, o efeito vai para a fase o quê? Subsequente. Consegue entender? Então, quando você tem esse conhecimento de entender que, poxa, tudo que eu faço aqui agora, no ramo das contratações públicas, me vincula lá na frente. Então, eu vou tornando um pouco mais técnico também o nosso trabalho, tá? Nosso estudo, para que vocês entendam de verdade, tá? Não quero ficar aqui sendo geralzão, não. Eu quero trazer um conhecimento para vocês, senão não estaria aqui perdendo, vou ficar perdendo tempo no YouTube aqui entregando coisa genérica para vocês. Não, quero realmente entregar aquilo ali que você, já está falando, vincula, então já vai aprendendo esses termos. Então, o que eu faço aqui hoje vai me vinculando o quê? Em etapas posteriores, futuras. Então, quando você entende disso, você começa a ser mais crítico em cada etapa do processo, tá certo? Então, você fica mais crítico e o seu aprendizado fica cada vez mais o que? Aperfeiçoado. Você não comete o quê? Tantos erros. Errar faz parte da jornada. Você vai errar, mas você tem a certeza que você vai conhecer, você terminou uma jornada, vai iniciar uma outra jornada, você já conhece, errei aqui, não posso dar mole aqui. Então, para que eu possa ter resultados positivos na área de vendas e prestação de serviço ao governo, eu tenho que conhecer todo o trâmite da jornada. Então, quando eu falo aqui para vocês o seguinte, por que tantas empresas são desclassificadas em licitações? Porque a empresa que está aqui, por exemplo, uma determinada empresa, aqui o dono, né? O que acontece? Ele está aqui, ele está no início. Então, ele vai sendo o quê? Muitas das vezes o quê? Desclassificado. Mas, Vinícius, então ele é desclassificado? Sim, por falta de documentação, de organização, ele não tem uma boa gestão do seu tempo, ele não tem gestão de informações, cara. Gestão de informações. Então, muitas empresas são desclassificadas por desconhecimento. Desconhecimento sobre o ramo de negócio. Volta aqui para mim, que isso aqui é interessante eu falar. Quando eu falo desconhecimento, é o quê? Desconhecimento do negócio. Não dá para você, empreendedor, desprezar conhecimento no ramo de contratação pública, porque não adianta. Você só vai tomar paulada na sua cabeça. Que paulada é essa, Vinícius? Eu vou ser prejudicado. Não, tu vai ser desclassificado. Você não quer perder uma oportunidade. Então, o que vai acontecer? Se você despreza o conhecimento, você é desclassificado por falta de conhecimento. Então, por isso que eu estou aqui falando com você. Pode pegar meus vídeos, aí vocês vão estudando cada vez mais, vocês vão compreender onde eu quero chegar. Tem que ter conhecimento. Vai trabalhar no ramo de licitações, vendas para o governo, prestação de serviço ao governo. É um modelo de negócio. Não é pequeno, não, vou entrar só mais um negocinho. Não, é um modelo de negócio. Você tem como tornar a sua empresa muito bem sucedida nessa área, faturar milhões, tá certo? Com vendas e prestação de serviço ao governo. Mas você, para chegar nesse estágio, você tem que buscar o conhecimento, empreendedor e empreendedora. Isso não tem como desprezar. Conhecimento é a base para esse ramo de negócio, tá certo? Vamos nessa. Então, vamos seguindo para o nosso próximo slide. Por que isso acontece? Olha que interessante. A maioria das distrações poderia ser o quê? Evitadas. Pode ser evitado. Se eu sei que no dia, por exemplo, no dia 10/12, eu teria uma licitação aqui para disputar, eu tenho que o quê? Tá com a documentação em ordem. Antes, eu tenho que estar com a documentação em ordem antes. Eu não posso deixar para o dia da licitação atualizar a documentação. Por isso que empreendedores são desclassificados. Então você tem que ter o quê? Um planejamento de trabalho. Por isso que eu falo,
tem que conhecer, são etapas da jornada. Lembra que eu falei que a sua etapa anterior reflete o quê? Nas etapas futuras? Então, se você sabe que no dia 10/12 é a licitação, não tem como no dia 10/12 eu estar atualizando documentação, galera. Senão vai acontecer, a probabilidade de você ser desclassificado é muito grande. Por isso que é o que? Antes. Então, isso aqui é uma forma geral de falar com vocês, tá? Eu não estou aprofundando muitas questões aqui ainda não, mas eu quero que vocês entendam que, poxa, eu preciso ter um bom planejamento, eu preciso ter uma boa gestão de informação, de documentos. Eu tenho que fazer leitura dos documentos da licitação. Se eu sei que no dia e no horário da licitação eu não vou poder estar conectado por algum motivo, eu tenho que, às vezes eu tenho que contratar alguma pessoa para poder participar da licitação, porque essa licitação me interessa muito. Ah, não, mas eu tenho como ali monitorar, ali levando meu notebook, eu estou em determinado canto, mas eu puxo o notebook e estou lá participando. Beleza, mas você se preparou para isso. O que não dá é para você, ah, não, eu vou. Aí não. Aí você só vai passar raiva. Aí vai dizer que o problema é a licitação, e não é. O problema é o empreendedor e a empreendedora que não tem uma boa gestão, não tem um planejamento, não é organizado. Tá certo? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então, por exemplo, nem sempre o problema aqui, ó, no tópico abaixo, é preço. Nem sempre o problema é preço. Porque tem determinadas pessoas que, ah, não estou ganhando porque é só preço. Pessoal, quando você entende da jornada, das etapas, e você sabe o que argumentar, isso aqui não vai ser o seu problema. Preço não vai ser o seu problema. Quando o empreendedor que entra em licitação perde, e ele fala, não, é só o problema é preço muito baixo, não sei o quê, aquela coisa toda. Não, calma aí, é porque você não sabe trabalhar. Nem sempre o problema é preço em licitação. Pequenos erros podem eliminar uma empresa da disputa. Exemplo, no dia 10/12 é a licitação, você encaminhou o seu lance, você o quê? Sagrou-se vencedor. Você ficou lá em primeiro lugar. Aí está aqui você feliz da vida. Feliz da vida. E você foi convocado para o quê? Entregar a sua proposta formal, devidamente assinada, com o objeto que você sagrou-se vencedor. Olha só como que eu já estou deixando um pouco mais técnico, falando sobre objeto, tá? Então, olha só, você foi convocado para entregar a sua proposta. Aí simplesmente, opa, beleza. Aí você, pô, beleza, vou entregar, tem lá 2 horas para você entregar a proposta aqui, ó, 2 horas aqui. 2 horas para entregar. Aí daqui a pouco, beleza, você, não, vou montar. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, alguém te chama, pô, aí você tem que resolver um negocinho aqui, ali. Aí daqui a pouco você esquece. Pô, esqueceu, passaram-se as 2 horas. Perdeu, você não enviou a proposta. Então você foi o quê? Desclassificado. Vinícius, mas isso acontece, óbvio que acontece, então por isso que eu estou falando aqui, é atenção. Esse ramo das contratações públicas demanda o quê? Atenção por parte de vocês. A quantidade de empresas que eu já vi, na época, quando eu era pregoeiro, eu convocava o anexo da proposta das empresas, a empresa simplesmente não entregava, passava-se o período, e depois muitos ligavam no órgão, poxa, mas já acabou o tempo, não sei o quê. Acabou o tempo. É a regra do jogo. São 2 horas para entregar, por exemplo, a proposta. Você tem que entregar nas 2 horas. Não dá para você sair fazendo outra coisa porque você vai se esquecer. Então, perceba o seguinte, você ganhou a licitação.
Você era para entregar a sua proposta, você não entregou porque você esqueceu por algum motivo. Então, isso é o quê? É um erro do iniciante em licitação. Agora, quando você incorpora dentro da sua estrutura da sua empresa, que é para licitação, você não vai dar mole com isso. Você não vai deixar isso acontecer. Eu tenho certeza. Tá certo, pessoal? Então vamos em frente. Desculpa, tá bom, pessoal? Tô vindo de uma... Graças a Deus, saí de uma pneumonia recentemente, tá bom? E eu tô aqui na luta aqui também, gravando, para entregar conteúdo para vocês, tá bom? Então, se às vezes eu der uma tossida assim, eu peço desculpa, tá bom? Mas é porque eu tô vindo aí saindo de uma pneumonia, mas que tô aí bem já, finalizando já o antibiótico, já fiz todos os exames, tudo certinho, e prossegui com a vida, né? Vamos nessa, então só me perdoe se eu vier de vez em quando aqui tosse, essas coisas, mas vamos lá, não estou passando aqui para ninguém não, tá? Só para vocês ficarem cientes. Então vamos lá, erro número 1, não leu o edital completo. Olha só, Vinícius, isso acontece, sim, quando a licitação é publicada. Eu vou falar licitação de uma forma geral. Licitação, tá? É porque tem outros instrumentos de contratação, como dispensas, mas eu quero falar licitação aqui de uma forma mais aberta. Então, quando tem a licitação publicada, quando você entrar lá na internet, tem um arquivozinho lá, tá? Mas isso aqui é um arquivo. E dentro desse arquivo, tem lá ó, o edital, o termo de referência. Nós temos lá a minuta de contrato, minuta, quando o caso, ata de registro de preço, registro de preço e por aí vai, tá? O que acontece? Não lê esse documento aqui que se chama edital, que é a regra da licitação, de como que será a licitação, como que será a disputa, como que será a forma de envio dos lances, como que será a entrega da proposta, quanto tempo eu tenho que encaminhar a proposta, quais são as documentações de habilitação, se terá julgamento de análise de amostra, sim ou não, quais são os requisitos objetivos da análise dessas amostras. Então, o que acontece? As principais falhas estão o quê? Qual o ponto central? Ler apenas o objeto. O objeto é a necessidade administrativa. O objeto da licitação, aquisição de gêneros alimentícios. Qual é a necessidade administrativa? Gêneros alimentícios. Aquisição de materiais de construção, aquisição de materiais de higiene e limpeza, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos ares condicionados da repartição, prestação de serviço de manutenção predial, prestação de serviço de pintura. Isso é objeto. Então tem muitos empreendedores que, quando eles ingressam nesse ramo, eles já querem o que apenas? Deixa eu ver aqui, isso aqui eu domino, e deixa o edital de lado. Só vê o que é e depois cadastra a proposta e vai. Verá o quê? Que vai perder só tempo. Só vai perder tempo. Então, quando eu falo para vocês que é uma área que você tem que realmente buscar o conhecimento profundo, é para que vocês tenham sucesso nesse ramo de negócio. Ter sucesso, tá bom? Então, outra falha é o quê? Ignorar o termo de referência. Termo de referência é a descrição técnica do material que a administração quer ou a descrição específica da execução dos serviços que a administração pretende contratar com a empresa. O serviço é de manutenção corretiva e preventiva em frota de veículos. Vai lá, está estipulado lá. Como que se dará isso? Como que funciona?
Então, tem muitos empreendedores que desprezam essa documentação que tem caráter técnico. Então, como que você vai entrar em uma licitação sem você ler essa documentação tão importante que fundamenta a sua proposta, o seu preço? E tem muitos que saem entrando, não. Aí que vai se arrebentar, desculpa falar isso aí, mas é minha forma de trazer esse conhecimento, que é sério para vocês isso aqui, tá? Então, outra falha, não observar prazos. Prazo de execução do serviço. Muitos empreendedores acham o seguinte, que viu lá, ganhou, venceu tudo certinho, tá feliz da vida, firmou um contrato lá, 190 mil lá, para poder executar um serviço de pintura, tem que entregar em 60 dias, aí daqui a pouco chega o empreendedor, não vou conseguir nesse prazo aí não, vou acabar esse serviço aí com 180 dias. Não adianta, vai se prejudicar. Isso aqui é uma área que você tem que ter compromisso. Não dá para desprezar. Às vezes, nas relações privadas, você consegue ali flexibilizar, olha, eu não vou conseguir aqui durante esse tempo, mas agora quando você faz negócio com a figura do Estado, é diferente. Então, por isso que você tem que conhecer, dominar, entender de uma forma criteriosa todas as etapas desse processo. Isso aqui não é algo de outro mundo não, Tom. Porque eu sei que você que está me assistindo, se você, por exemplo, está lá no ramo digital, você está batendo a cabeça porque você não está vendendo muito e você está pagando, por exemplo, um gestor de tráfego que ele não está te dando resultado. Chega lá o lead para você, mas como é que é isso? Não está dando certo. Tudo você tem que ter conhecimento. Você, como empreendedor, você vai querer saber, mas por que não está vindo lead qualificado? O que está acontecendo? É a estrutura da campanha que está errada? É o orçamento que está incidindo errado? Você vê que você busca o conhecimento? Aqui é a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Não tem tráfego pago aqui. Aqui é você conhecer da estrutura de uma licitação, dos efeitos do contrato, das responsabilidades. Aí quando você domina isso, você vai sentindo que o negócio fica bom. Tenha certeza, porque você domina. Você não é um mero, não vou entrar. Não, você faz diferente. Então, outra principal falha é o quê? Desconsiderar os anexos. Aqui, ó, anexo de contrato, ata de registro de preços. Às vezes tem aqui um determinado anexo que é da nota de empenho, ordem de compra, ordem de serviço. Tá certo? Então, desconsiderar a documentação que faz parte do quê? Da licitação. Documentação tem que ser analisada. Obviamente, são tantos dispositivos que você tem como, quando você tem um conhecimento enraizado, você já consegue saber, com a sua experiência, você vai sabendo o ponto-chave que você vai nas documentações. Mas isso é o que? Ao longo do tempo. Certo? Então, prosseguindo. Erro número 2, formação incorreta da proposta. Proposta o quê? Financeira, turma. Proposta financeira. Formou sua proposta de uma forma errada. Quer ver um exemplo? Você pretende participar de uma licitação que é a aquisição de materiais de construção. E você quer ir lá no ponto, sabe qual? Você quer ir lá no cimento. Aí imagina que você não leu a documentação completa e você enxerga que encaminhou a proposta, venceu, tá certo? Você venceu e depois lá na frente você vai perceber que encaminhou os cimentos lá na administração, aí só está indo lá o motorista com o cimento. Ué, mas quem que vai descarregar esse cimento? Você acha que é o servidor público que vai descarregar o cimento? Não. Tua carga vai voltar. Então isso é prejuízo, porque você não conseguiu entender todo o fluxo de entrega do material. Consegue entender? São nesses pontos, nesses detalhes que impacta financeiramente
o seu caixa. Então, olha só, descrição incompleta, ou seja, por exemplo, informou na proposta. Lá, descrição incompleta, que não tem nada a ver, às vezes, com aquilo que você está disputando. Exemplo, teu interesse é cimento. E você coloca lá arroz, por algum motivo. O agente público, quando ele olha isso aqui, não, calma aí, ele participou de cimento, mas ele está colocando arroz, está errado. Ele vai pedir para você o quê? Retificar a sua proposta. E aí você esquece, vai fazer outra coisa, você não atendeu essa exigência, você vai ser desclassificado. Que no caso é uma descrição equivocada, não é nem porque ela é incompleta, ela é o quê? Equivocada. Você participou de cimento, não é arroz. Consegue entender? Vinícius, mas isso acontece? Galera, tô falando, acontece, por isso que eu estou falando isso aqui, tá certo? Então é para vocês entenderem isso. Então vamos lá, marca o modelo incorreto. Ou seja, você cadastrou lá no pregão que a marca do produto é X. E quando você vence, é convocado para entregar a proposta, você coloca a marca Y. Está incorreto. Quando você encaminha a proposta, tem que ser a marca que você cadastrou, que é X. Preço sem considerar todos os custos. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o caminhoneiro, o cara lá no seu caminhão, você mandou entregar, tá, chegou lá na administração, quem é que vai descer o cimento? É o servidor público? Não. Vai ser teu caminhoneiro, aí você vai lidar com ele. E aí, meu, pô, te pago tanto. Você acha que ele vai querer descarregar sozinho saco de cimento lá atrás? Não vai. Porque você não considerou todos os custos. Proposta incompatível com o edital. Você encaminhou, por exemplo, uma proposta que ela não guarda compatibilidade, às vezes, técnica, com o que está previsto no edital. O modelo, aqui a marca é X, e o modelo é uma determinada versão. Versão 1. Mas sendo que na análise, lá pelo servidor público, ele viu que essa versão não atende os requisitos. Vai ser o quê? Desclassificado. Porque quando tem lá no termo de referência, anexo do edital, geralmente ele é o anexo 1 do edital, tem lá a especificação do que a administração quer. E na proposta que você ganhou, você entregou com a marca X e a versão, modelo. Mas sendo que às vezes esse modelo é incompatível, vai ser desclassificado. Como que eu evito isso? Lendo as documentações, entendendo sobre aquilo que você quer firmar de contrato junto à administração. Consegue entender? Prosseguindo. 3. Problemas na documentação, certidões vencidas. Isso aqui é muito comum. Certidão vencida. Aí entra o empreendedor que não atualizou a documentação. A culpa é do empreendedor. Por isso que eu falo, tem que levar isso a sério. Vai trabalhar com licitação? Quer trabalhar com venda para o governo? Tem que arregaçar a manga e entender da coisa. Porque se não entender, vai tomar paulada constantemente. Documentos enviados fora do prazo. A quantidade de vezes que eu vi empresas, não, tinha que entregar, a empresa não entregou, perdeu. Perdeu o prazo, vai ser desclassificado, vai para o próximo. SICAF, por exemplo, desatualizado. Às vezes tem alguma documentação, uma informação que ela está desatualizada e você não vai lá e não atualiza. Tem que tomar o cuidado. Qualificação técnica incompleta. Ou seja, se você não tem qualificação técnica para prestar um serviço de manutenção predial, por que você vai se meter nesse ramo? Não, Vinícius, mas eu trabalho com a pintura. Eu tenho outras equipes. Então você primeiro tem que o quê? Estruturar a sua empresa. Não é simplesmente sair cadastrando proposta achando que esse é o caminho que vai dar certo. Que não.
você só vai passar raiva, tá certo? E você vai atrasar a licitação, porque você vai estar caminhando lance, aí você vai estar querendo ganhar, aí venceu. Aí quando você vê, é desclassificado por quê? Por qualificação técnica, porque você não tem estrutura para esse determinado tipo de serviço. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção. Erro número 4, falta de acompanhamento da sessão. Sessão o quê? Sessão pública. É onde está havendo o quê? Encaminhamento de lances. Às vezes, finalizou o encaminhamento dos lances, vai ter a ordem de classificação, vai ter o julgamento de proposta, depois exame de habilitação, certo? As consequências são o quê? Perda de prazos, como eu falei com vocês. Não envio de documentos, não encaminhou a documentação, vai ser desclassificado. Não participação da negociação, por exemplo, o agente público vai lá, chama você, convoca a sua empresa. Ei, vamos negociar o valor. Aí você não negocia, fica silente, calado, não fala nada. Às vezes esse valor que você venceu, ele ainda está acima do valor de referência da administração, então por isso que o servidor público vai lá e tenta negociar. Aí você não fala nada, você vai ser desclassificado e vai para o próximo. Às vezes o próximo, ele está com preço acima do referencial da administração, mas ele aceita abaixar o seu preço. E ele é o quê? Classificado. Então, isso que eu falo para vocês, falta de acompanhamento de sessão pública. Tem que estar conectado, tem que estar olhando, observando o que está acontecendo. E perda da oportunidade de esclarecer dúvidas. Às vezes, o agente público, ele quer esclarecer assuntos importantes da proposta, da documentação em sede de diligência. Aí você fica, não vou falar nada, vou ficar quieto na minha. Não, pô. Quando a gente fala de sessão pública, é um momento dinâmico, em que um lado está o agente público ali conduzindo a sessão e dialogando com você, empreendedor, que está lá com a sua proposta classificada em primeiro lugar. Então você tem o dever de esclarecer dúvidas. É a mesma coisa a gente quando quer comprar algum tipo de produto. A gente chega lá no vendedor, a gente não pergunta isso, pergunta aquilo, como é que é isso? Vai lá, olha, dá uma analisada, teste, tá, aquela coisa toda. É a mesma coisa, tá? E no momento aqui, sempre o quê? Online, a maioria, né? Não estou dizendo nem especificando questões de licitações presenciais. Eu estou falando aqui no ambiente online, que é o que? A maioria das contratações públicas. Então isso é importante vocês terem esse pensamento, entendeu? De realmente estar o quê? Proativo, ali, falando, não, ó, é isso, esse produto é assim, a marca dele é essa, a versão dele é essa. Caso você seja indagado pelo servidor público com alguma dúvida dele, tá bom? Porque você vai firmar um contrato com essa administração, tá bom? Prosseguindo. Conclusão. Como evitar a desclassificação? Ler o edital, planeje corretamente sua proposta, mantenha a documentação atualizada, acompanhe toda a sessão pública, conheça a legislação aplicável. Assim você terá o quê? Sucesso nas contratações públicas. Então, aqui, você gostou, meu querido? Minha querida aluna e aluna aqui do YouTube, meu seguidor, minha seguidora, você que não é meu seguidor, pô, ative aí se inscreva-se aí no canal. Você gostou dessa visão que eu trouxe para vocês? Então isso é importante, então você, pô, só se inscrever no canal, dê aquele like aí, compartilha, comenta, eu tenho certeza que vai agregar aqui o meu trabalho, tá bom? Então, turma, muito obrigado por tudo. Quando você vai trabalhar, empreendedor e empreendedora, com licitações, você tem que ter esse conhecimento estruturado. Então, isso é importante para que você faça excelentes negócios. Porque, outro ponto importante, eu poderia estar aqui falando sobre sistema, mostrando compras governamentais, outras plataformas de compras. Operacional, que é aquilo que muitos querem ver. Isso é o menor dos problemas. Sistema é sistema.
Agora a gente quando começa a ter o conhecimento da coisa, é na base. Porque sistema, apertar botão é a coisa mais fácil que tem nessa área. Agora, quando a gente conhece toda a jornada, os princípios, os efeitos de cada fase, essa é a base para você ter sucesso na área. Tenha certeza de uma coisa. Vinícius, mas você trouxe esses slides. Se você observar, buscar todas as aulas que eu vim falando aqui sobre empreendedorismo em licitação pública para vocês perceberão que eu cuido muito disso com vocês, sobre jornada, segurança, fornecedor, saber aquilo que realmente você está fazendo. Porque sistema é sistema. Pega aqui, fica aqui, isso aqui, botão aqui, clica aqui, clica aqui. Isso não é nada. Quando você começa a conhecer, é na base, é na estrutura e conhecimento de verdade. Então, se você quer aprender um pouco mais, eu vou deixar aqui o link do nosso site, tá? Da L4 Educacional, www.l4educacional.com.br, uma escola dedicada à licitação e contrato. No ambiente empreendedorismo, temos lá a nossa formação de licitantes, absolutamente impecável. Se você quer aprender realmente sobre a área, entender, fazer negócios com o governo, o link segue abaixo, tá bom? Eu tenho um enorme prazer em retirar suas dúvidas de uma maneira mais técnica lá no nosso ambiente, no nosso grupo de discussão com outros empresários de todo o Brasil, ali você fazendo realmente negócio com o governo de uma forma segura, sabendo realmente o que você está fazendo e ganhando dinheiro de verdade. Não é só apenas faturar, não. Não, só faturei, não. É colocar dinheiro em caixa. Tá bom? Então, se você quer aprender todo esse processo dessa jornada, você clica no nosso formação de licitante que está aqui embaixo. Então, eu vou deixar aqui na nossa escola, l4educacional.com.br. Logo abaixo segue o nosso formação de licitante para você que deseja ingressar no ramo das contratações públicas, vendendo água, vendendo gêneros alimentícios, inicial, para quem está iniciando na área, quer conhecer, aprender esse novo ramo. É justamente esse público para fazer negócio. Ou seja, para quem está no início, não sabe de nada, nunca viu. É para você. Tá bom? Fica aqui, um forte abraço e até a próxima aula.